Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Kniper, vamos falar sobre a seleção brasileira porque temos notícias importantes, já foram anunciados 2 desfalques para o restante da fase de grupos da Copa do Mundo. Neymar e Danilo não vão jogar as partidas contra a Suíça e contra Camarões. Notícia ruim, mas longe de ser as piores. Ao que tudo indica, eles devem estar de volta em algum ponto das eliminatórias, né? Das oitavas, das quartas, né? Então assim, vamos ver como vai ser a extensão da lesão. Eu presumo que o Neymar deve voltar ou nas oitavas ou nas quartas de final. Foi noticiado hoje que ele ainda acordou com o pé inchado, que não é uma boa notícia, né? O tornozelo sofreu uma entorse ontem e quando ainda assim, continua inchado da maneira que foi noticiado, quer dizer que pode ser uma lesão de grau 2, né? Grau 3 seria um dano ligamentar, aí é necessidade de cirurgia, mas grau 2 pode ser uma lesão que vai de 2 a 4 semanas e a gente tá já na Copa do Mundo com uma progressão de uma semana, ela tem 3, então ele estaria de volta nas quartas ou nas semis, né? E assim, sem treinar, tendo que fazer tratamento intensivo de fisioterapia, que nunca é o ideal. Então assim, apressar o retorno da lesão nunca é a situação adequada. Então o Neymar tá fora da fase de grupos pelo menos, né, o que é noticiado, e o Danilo também. E eu chego a ter mais medo pela lesão do Danilo do que propriamente pela lesão do Neymar, porque do meio campo pra frente, o Brasil tá muito bem servido, tem muita profundidade, tem muitos jogadores bons, ele pode usar muitos jogadores ali na posição de meio atacante, pode ser o Bruno Guimarães, pode ser um dos bons atacantes criativos que a gente tem, como é o caso do Rodrigo. O próprio Rafinha pode jogar até com meia criativo, ele tem qualidade para jogar com um meio campista, ele tem boa visão de jogo, tem bom passe, entende? Você tem ali jeitos de fazer improvisações que você não perca tanta qualidade assim. Até porque o Brasil ontem jogou muito bem, sem uma influência tão grande assim da atuação do Neymar. O Neymar não teve uma boa atuação ontem. Então, o fato é que essa ausência, obviamente, é pesada. O Neymar tem a qualidade, tem o talento para decidir o jogo em uma jogada. É inegável que ele é um desfalque sentido. Porém, a gente tem um problema muito grande nas laterais, e o Danilo é o lateral direito titular. Eu sei que ele não é um jogador extraordinário, não é um cara de primeira prateleira, ele faz o feijão com arroz. Porém, o feijão com arroz é melhor do que comer nada, né? E acho que quando a gente está tratando de lateral direita, a gente tem que lembrar que o Tite só convocou 4 laterais: o Alex Telles, o Alexandro, o Danilo. Vamos lembrar que Alex Telles e Alexandro são laterais pela esquerda, e o Danilo é pela direita, e mais quem? E mais quem? Daniel Alves. Então assim, o Daniel Alves é lateral pela direita e assim, ele tem 2 opções para substituir o Danilo. Ou ele improvisa o Militão de lateral direito, ou ele usa o Daniel Alves, né? Improvisação obviamente não é a situação adequada, porém é a que eu utilizaria nesse momento. Mas o fato é que o Tite ele falou tanto sobre o Daniel Alves, porque ele voltou à condição física das Olimpíadas, tentou falar um monte de coisa, sendo que ele tá um tempão sem jogar. Fato é que ele se esforçou muito ali para justificar a convocação do Daniel Alves, né? Eu não acredito que ele só tenha convocado o Daniel Alves ali para dar um bom humor pro vestiário, entende? Vamos ali criar um bom clima, assim, até porque isso nunca foi o grande perfil do Daniel Alves. Então, há uma possibilidade real dele jogar, óbvio, antes numa fase de grupos onde o Brasil tá com uma situação boa do que no mata-mata, onde uma derrota pode levar à eliminação, mas de qualquer maneira não é uma notícia agradável. Ou seja, o Danilo, não é lá grandes coisas com o Danilo, é pior sem ele, entende? É pior sem um lateral que pelo menos faz o básico e ali o mínimo necessário para não prejudicar o time. Então a questão, o medo do Daniel Alves é grande e a gente tem que ter medo pelo fato de que se o Danilo não se recuperar para as oitavas, dependendo do que acontece no grupo H, a gente pode pegar Portugal e a gente pode enfrentar Rafael Leão jogando contra o Daniel Alves. Vocês acham que isso vai dar certo, né? Óbvio, tem a possibilidade de Fernando Santos meter o louco igual ele fez contra a Gana e deixar o Rafael Leão no banco. Uma hora ele entra. Então, assim, o Rafael Leão jogando com aquela velocidade, com aquela capacidade de drible contra o Daniel Alves, a gente vai ver crime. Então, assim, não importa se Portugal é bem treinado ou mal treinado, eles têm peças que podem mudar a partida em uma jogada também. Talento ganha jogo também, embora quando se acompanhado de boas organizações táticas é mais perigoso, que não é o que Portugal tem nesse momento, mas ainda assim não dá para subestimar. Para mim a lesão do Danilo preocupa bastante porque é numa posição em que o Brasil tem muita carência. O Brasil é muito bem servido em zagueiros, goleiros, meio-campistas, atacantes, centroavantes, está muito bem servido aí. Mas as laterais, inegavelmente, são onde o Brasil tem um probleminha a ser resolvido. A gente não tem, por exemplo, o luxo que a França teve no meio-campo de perdeu o Pogba e o Kanté, ter um Camavinga, ter um Tchouaméni,
tá jogando uma barbaridade. Tem o próprio Rabiot tá jogando bem, o que impressiona. Então, ao meu ver, o Brasil tem uma notícia bem ruim sim, são jogadores importantes e eu acredito que uma lesão numa posição que a gente está bem carente era o que a gente não precisava no momento. Mas tomara que o Danilo volte bem para a fase mata-mata, porque depender de Daniel Alves, de uma improvisação de um zagueiro pela lateral, por mais que o Militão já tenha jogado como lateral bastante vezes em sua carreira, não é a situação mais ideal, até porque a gente tem que lembrar, o Militão sabe jogar de lateral, mas ele não vem jogando nessa posição há bastante tempo, e quando você é jogado de paraquedas numa posição que você não joga há muito tempo, e numa partida que pode valer vaga, a uma fase seguinte ou uma eliminação, isso também não é uma situação adequada, mas espero que o Tite improvise o Militão e não coloque o Daniel Alves. Está implorando aqui para que o Daniel Alves não jogue ali, porque 39 anos a condição dele não é as mais adequadas. Respeito pela carreira, foi um lateral extraordinário, dos melhores laterais de todos os tempos, mas o presente é o que importa, quem vive de passado é museu. Então, gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.